Relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Estamos aqui no nosso Café com Sexologia. Hoje eu trago mais um membro da nossa equipe Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês sabem que do meu lado direito eu tenho... Como é que é mesmo, Camille? Nós falávamos a semana passada sobre a exaustão de final de ano e esse foi um tema bastante importante para a gente. E hoje nós estamos aqui com a Camille Borges, que vocês já conhecem, porque ela fica ligada no Instagram para verificar se temos perguntas ou coisa assim. E ela também cuida da caixa de perguntas. Você quer conversar com a gente, mandar perguntas, pedir temas? Entra no Instagram do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex, e você vai poder deixar perguntas lá anônimas. Mas você pode também participar ao vivo, mandando suas perguntas. Vocês também conhecem ali na extrema esquerda o Rafael Teixeira. Ele está aqui com a gente muitas vezes, participando, auxiliando na conversa. E hoje nós temos o Samir Mussi, também psicólogo. Nós somos uma equipe de psicologia acreditando que nós temos que conversar sobre sexualidade, casais, saúde mental, para nós mostrarmos o que nós da psicologia podemos entender dessas coisas de uma forma muito útil e importante. Bom, eu sempre pergunto para a Camille, o Samir vem falar do que hoje? Qual é o tema de hoje? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí no Instagram, na rádio. Hoje o Samir vai falar sobre intimidade e afeto em homens. Não é isso, Samir? É isso mesmo, Camille. Bom, primeiro quero desejar aí boa noite a todos. Agradeço o convite do Oswaldo, o convite também do Café com Sexologia e também da Vibe Mundial, né, para falar sobre esse tema hoje. E por quê, né? Por que falar sobre intimidade e afeto em homens? Eu acho que é importante a gente começar dizendo o que é intimidade, o que é afeto, né? Então, intimidade, para que ela seja criada entre um casal ou mais pessoas, é necessário que a pessoa consiga compartilhar com os demais algo da sua intimidade. Por exemplo, coisas que ela não fica confortável para compartilhar com outras pessoas. Seja seus sentimentos, tristeza, raiva, alegria, suas conquistas, a expressão de afeto, às vezes um abraço, segurar na mão. Quando a pessoa tem a capacidade de criar isso com outra pessoa, a gente diz que essa relação é uma relação de intimidade. E para que ela seja de intimidade, é preciso que aconteça das duas pessoas que estão na relação, ou de todas, se tiver mais de uma pessoa. E o afeto também exige isso, exige que a pessoa consiga expressar os seus sentimentos. A questão é, para criar esse laço de intimidade e também de afeto, é necessário que a pessoa, no caso o homem que a gente vai falar aqui hoje, se permita se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Quando a gente expressa nossos sentimentos, algo que é difícil, a gente está numa situação de vulnerabilidade. Acontece que na nossa cultura, uma cultura muitas vezes com práticas que são machistas, nós homens somos criados num contexto onde para você ser lido como homem, você não pode expressar a sua vulnerabilidade. Isso é punido desde cedo, em vários contextos, né? A gente aprende que homem, para ser homem, não pode chorar, não tem lá música, homem não chora, né? Não pode expressar a sua vulnerabilidade, não pode expressar seus sentimentos. Então, aquele homem, quando criança, quando ele, né, se expressava de forma vulnerável, ele era muitas vezes punido, né, sofria castigos ou as pessoas faziam piadas, e ele foi aprendendo que para ele ser lido como um homem de verdade, um homem macho, ele precisaria esconder essa vulnerabilidade. E aí surge uma grande questão para a gente, né, que é terapeuta, que é qual? Mais tarde na vida desse homem, na vida adulta, nas suas relações, ele não aprendeu essas habilidades de estar vulnerável. E como fica então a intimidade e o afeto na relação com a sua esposa, com seus filhos, com familiares? O que acontece é que muitas vezes, e aí eu cito até o Hélio Guilhardi, que é um psicólogo de Campinas, né, professor Hélio, que ele tem um texto que eu gosto muito sobre atenção afetiva e atenção socioafetiva e atenção social. Ele diferencia, ele diz que tem duas formas da gente dar atenção para as pessoas. Uma forma é uma atenção comum, a outra forma é a atenção com afeto,
com sentimento. Quando a gente oferece uma atenção com afeto para alguém, isso tem um efeito sobre a pessoa que está recebendo. Qual que é o efeito? A pessoa se sente feliz, realizada. Quando é só a atenção, sem o afeto, isso não acontece. Então o Hélio, ele faz uma metáfora que eu gosto muito, que ele diz que quando você recebe a atenção sem afeto, é como você tomar uma bebida com adoçante. Ela adoça, mas não sustenta. Quando a atenção tem afeto, ela adoça e sustenta. E aí, se a gente for pensar então agora nas relações, né, desses homens, com seus familiares, filhos, esposas, com uma atenção, muitas vezes sem afeto, eu não estou generalizando, tá, gente? Existem homens que dão atenção com afeto e tudo, mas aqui eu estou falando de grande parte dos homens que procuram muitas vezes a gente no consultório. Então, isso pode, muitas vezes, ter relação com queixas, por exemplo, de esposas no consultório, às vezes até em terapia de casal, de não se sentirem satisfeitas nessas relações. Porque recebem a atenção, mas uma atenção desprovida de afeto, né? E se queixam que a relação não é tão íntima. Isso se a gente for falar sobre uma relação heterossexual, né? Se a gente for pensar numa relação, por exemplo, homossexual, onde tem dois homens que foram socializados nessa cultura, somado, né, à questão da homofobia, como a gente vê aí, por exemplo, né, uma censura ao casamento entre dois homens. Quer dizer, essas duas questões aliadas, isso também pode fazer com que as relações entre dois homens fiquem mais prejudicadas ainda, tanto pela socialização do homem quanto pela homofobia. Isso pode estar relacionado à queixa de mulheres em relação aos seus parceiros em terapia de casal, a filhos, né? Quantos filhos não dizem pra gente? Ah, Samir, eu aceitei que a minha relação com meu pai é uma relação formal, é uma relação sem intimidade, a gente não senta, a gente não conversa sobre as nossas questões íntimas. Ou mesmo se você é um homem que está escutando a gente, quantas vezes você não olhou para a relação dos seus filhos com a sua esposa e sentiu uma inveja porque você queria ter aquela intimidade com seus filhos e não consegue? Né, eu acho interessante os homens entenderem que isso não é culpa deles, isso é uma questão social, é uma questão de socialização do homem. A gente tem um problema social. Então, para eu conseguir estabelecer essa intimidade, eu preciso ter aprendido essas habilidades. Se na minha história de vida eu não aprendi, essas relações podem ficar empobrecidas. Às vezes, até no ambiente de trabalho, por exemplo, né, para um chefe ter um diálogo difícil com o seu funcionário, ou funcionário com o chefe, ou com um colega de trabalho, é necessário, conversas difíceis, é necessário um pouco de vulnerabilidade, né? Então, isso é uma grande questão. Eu aprendi com o Osvaldo uma coisa que eu considero muito importante, que é, muitas vezes a gente recebe no consultório as pessoas com queixas sexuais, por exemplo, já que a gente está no café com sexologia, e as pessoas vêm com a queixa como se tivesse um problema, sei lá, no genital dela, e é o genital que está com o problema. Se esquecendo, eu aprendi isso com o Osvaldo, que o nosso corpo está todo interligado. Então, se os meus afetos, se a minha capacidade de desenvolver intimidade nessa relação está afetada, isso com certeza vai afetar também a minha relação sexual com a minha parceira, com o meu parceiro. E costuma ser a primeira das coisas que a gente avalia, né? Quando a gente acompanha uma queixa sexual, Exato. é como é que é essa intimidade extra-sexo, né? Fora da cama, fora da relação. Pois é, porque o Samir está contando de intimidade, falando de intimidade, não é intimidade da cama, é intimidade emocional. Como as pessoas, na verdade, se estabelecem nos relacionamentos no dia a dia, no trabalho, na rua, num time de futebol. Ou seja, como é que demonstram uma percepção de pertença, de proximidade. Não é só física, é emocional. E você está contando de um jeito que me chamou bastante atenção. Você percebeu, Rafael, que o tempo todo ele está falando, Camille, ele está falando de quê? Aprendizado. Sim. E o aprendizado social, na nossa cultura, diz que os homens, aquelas pessoas que olham no espelho e dizem, eu sou homem, já tem uma dificuldade, porque aprendeu. E aprendeu por modelo. Nós vemos os nossos pais e nós vimos o pai fazendo de um jeito que nós vamos aprender. Sim. Caramba! Sim.
E o interessante disso que você falou, né, Osvaldo, quer dizer, se é um comportamento aprendido, isso significa que a gente pode aprender também em outras formas, né? Por de isso serve a expressar terapia. Rafael, você pensou nisso também? Eu acho que é a Camille, grande sacada, né? Você, olha, nós estamos os 4 aqui, trabalhamos com Sim. psicoterapia, nós atendemos as pessoas e, no entanto, essa discussão é o que nós vemos nos pacientes, Sim. mas é uma discussão interessante, porque nós podemos ver as pessoas se desenvolverem, aprenderem. Uhum. É isso, terapia para aprender coisas novas. Você Exato. também vê isso, Camille? Rafael? Claro, principalmente atendendo casais, né? O Sami pontuou essa questão Isso. sobre como as parceiras, no caso de um casal hétero, se sentem quando se relacionam com esses maridos, né? E eu abri uma caixa de perguntas no Instagram para mulheres responderem. Como elas observam que os seus parceiros ou seus pais expressam sentimentos? E as respostas são bem interessantes. Vocês querem que eu leia? Vamos lá. Opa! A primeira diz o seguinte: raiva, se afasta. Quando precisa pedir perdão, me compra algo que eu gosto para comer. Outra pessoa respondeu, né? Compram presentes depois de darem o bote e esconderem as unhas. Outra mulher respondeu: todos os homens que me rodeiam não expressam bem seus sentimentos. Pouquíssimos sabem expressar. Eu tenho a sensação de que eu preciso ter uma bola de cristal para decifrar o que eles estão sentindo. Uhum. E isso que você falou, né, Camille, isso é uma grande questão. Quer dizer, a pessoa que está interagindo com esse parceiro, muitas vezes pode se sentir frustrada, porque ela fica ali, ela tem todo o desgaste de não receber esse afeto, com essa atenção com afeto, e ainda de ficar tentando adivinhar o que é que está acontecendo, às vezes vai por tentativa, e isso acaba também, muitas vezes, não colaborando para que essa pessoa desenvolva a habilidade de ela ir atrás de expressar o que ela sente, o que ela quer, o que ela não quer. Eu acho que uma coisa que me chama a atenção, Samir, é essa percepção masculina de que... Mas eu não sinto nada, né? Eu acho que eu ouço muito isso na clínica, mas eu não sinto nada. E aí não existe esse exercício, não houve esse aprendizado de você sente, você não aprendeu a dizer sobre. Exato. Né? E aí fica essa coisa de eu não sinto, eu resolvo. E o resolver muitas vezes fica nesse espaço de é assim que eu cuido do meu afeto, né? Eu dou um presente, eu resolvo, eu cuido. E não tem essa percepção de eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto... É que esse dar o presente é uma forma de tentar seduzir, ou seja, fazer com que a outra pessoa olhe para outro lado e não dê continuidade para o que você está contando, da aproximação. Sim. Intimidade, vejam só, de novo, intimidade não é uma coisa simplesmente física nem sexual. Porque muita gente fica pensando assim, e você começou a descrever para a gente que nós temos que encarar isso, que é uma aproximação afetiva que envolve emoções. Exato. Vamos diferenciar afetos de emoções, tem muita discussão aí, mas assim, emoções são coisas imediatas, são mais fortes, são importantes, como descer na montanha-russa. Afeto é um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele é muito moldado pela cultura, pelo ser humano. Então nós temos uma coisa que une os seres humanos, que é afeto. Emoção não. Emoção nos une com o nosso cachorro. Depois ele aprende um pouco de afeto. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante da gente falar aqui, que a gente está falando sobre as relações com as pessoas, mas essa socialização do homem também, onde a expressão dos sentimentos é prejudicada, isso muitas vezes também pode colaborar para o fato de que depressão em homens, então, né, quem está escutando a gente, é importante, se você é homem que está escutando a gente, se sente triste, infeliz com a sua vida, sente que você pode estar deprimido, muitas vezes isso não aparece no consultório ou de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, aquele profissional que não está familiarizado com a socialização do homem, um diagnóstico de depressão pode passar despercebido, porque esse homem vai manifestar a sua tristeza, a sua angústia, através da raiva, de queixas relacionadas ao trabalho, justamente pelo que o Rafael falou, dessa inabilidade de falar sobre o que sente. E não é à toa que a gente tem o maior, né, índice de suicídios cometidos em homens, que homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres, é a maior população carcerária desse país, maior número de mortes por armas de fogo, acidentes em trânsito, tudo isso tem relação com a socialização do homem.
Então é urgente que a gente olhe para a saúde do homem, principalmente nesse aspecto da socialização, né? No aspecto psicológico, no aspecto comportamental, dos efeitos dessa socialização. É importante que esses homens também observem como eles se comportam, né, no momento que estão sentindo aquilo, porque me parece que são muitas respostas de fuga daquilo que ele está sentindo, né? Porque, por exemplo, tem outras aqui, o meu parceiro não faz nada, o meu pai assiste o jogo de futebol calado, aí eu sei que ele está triste. Ou seja, uma resposta oposta àquilo que eu estou sentindo ou para evitar entrar em contato com aquilo. Você descreveu super bem. O Camille quer dizer a esquiva de entrar em contato com essas emoções acontece às vezes pelo futebol, mas pode acontecer de uma forma mais danosa ainda, que é o uso de álcool, de outras substâncias, né? Como uma forma de anestesiar aquelas emoções que não foram ditas. E aí a gente sabe que o uso de drogas e álcool está relacionado a muitas outras violências. Né? Não é só o uso de drogas e álcool. Qualquer outra atividade que começa a tomar muito tempo da vida das pessoas. Trabalho, né? Trabalho. Nós já conversamos aqui, já um par de vezes tocamos no assunto, pornografia. Exato. Porque algumas coisas se tornam mais fáceis e, no entanto, elas são uma maneira de nos afastarmos de uma série de coisas do mundo, nos afastarmos de coisas que são difíceis de enfrentarmos. Mas peraí, Rafael, as mulheres não agem assim também? Peraí. Né? Aí a gente entra no outro lado da história, né? Como é que as mulheres aprendem ou são ensinadas a cuidar de si, né? Porque cuidar dos próprios afetos é cuidar de si. E o quanto a gente vê desde o nascimento coisas muito sutis do tipo, não chora, vai passar, não, dá risada, vai ficar tudo bem. E a gente vai ensinando como fazer e como não fazer algumas coisas, né? Que envolve afeto e emoções, né? Sim. Acho que você trouxe uma coisa, Rafael, que eu considero muito importante, sobre como as mulheres aprendem, né? Então, a mulher, se ela está triste, ela procura amiga, elas confabulam milhões de hipóteses sobre por que aquilo está acontecendo, por que não. O homem, quando está triste, se ele liga para o amigo vai falar, pô, cara, não fica assim não, vamos pro bar, tomar uma, vamos. Exatamente. Né? É verdade, são frases, parecem frases feitas, né? São frases feitas. Na verdade, assim, nós homens aprendemos essas frases como se assim, bom, nessa hora tem que falar desse jeito, pronto, acabou. Isso. Falar é uma coisa, só que o Rafael nos lembrou de uma outra coisa que nós homens não aprendemos, nem nomear o que sentimos. A Camille chamou a atenção para isso. Como é que a gente sente isso? Nós sentimos aonde? Nós sentimos no corpo, nós sentimos sensações físicas e nós temos que aprender a dar nomes para isso. Cada emoção tem um nome diferente. Vocês já prestaram atenção nisso? Não, nem me perguntem porque assim, começa a ser difícil. Claro que é. Eu já vi listas de emoções por aí assim, não, existem 5 emoções básicas. Outros dizem, não, existem 7. Não. São 9, são 11, são 13. Isso é para complicar. Porque, historicamente, o ser humano sempre inventou emoções e estados de humor. E quando eu digo inventa, nós inventamos. Ao longo dos séculos, nós mudamos formas de sentir. Existem alguns estados de humor que já foram registrados na espécie humana que não usamos mais, ninguém consegue perceber, nem sentir mais. Nós temos outros. Se não pudermos nomear, nós vamos passar por cima. E aí nós não vamos saber como comunicar. Aí eu não sei falar para um amigo meu, nem para uma mulher. Porque, afinal de contas, eu não aprendi a falar, dar nome. É verdade que, assim, também várias mulheres podem ter essas dificuldades. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês de uma coisa. Os homens que têm suas dificuldades até de nomear suas emoções, seus estados de humor, vão ter dificuldade de comunicar-se entre os homens. Comunicar com outra pessoa, comunicar com a pessoa com quem mantém um relacionamento afetivo. E isso vai afetar sexo. E, como o Samir disse, nós estamos preocupados com lá embaixo, não vamos funcionar, gente. Exato. E o quanto isso que você falou, Oswaldo, é fundamental de nomear, né? Uma coisa simples de eu estou com medo, isso aproxima alguém de mim. Eu estou com raiva, isso afasta alguém de mim. É simples, né? Quando a gente pensa, mas é algo que não é feito num processo de socialização desde que essa criança nasce, que esse homem nasce, em que ele chega num momento em que ele sabe dizer quando ele está com raiva ou não com raiva.
E aí, dentro desse espectro, não existe uma variação. Né? E aí se dá a socialização por É meio verdade. disso. Você está contando de uma coisa, me chamou a atenção, me lembrei de muitas pessoas que nós atendemos. Às vezes, nós nomeamos errado. Uma das coisas que eu percebi é que muitos homens nomeiam errado e fazem uma mistura relativamente simples e terrível. Eu estou com desejo sexual, mas estou ansioso. A ansiedade atrapalha a vida sexual. Mas se o nomear é parecido, acabou. Porque toda vez que ele estiver ansioso, ele acha que ele tem que fazer sexo. Não vai funcionar. A ansiedade é uma das coisas horríveis para sexo. Não, nós estamos falando de relacionamentos interpessoais. Faz sentido, Samir? Faz super sentido. E eu acho que Olha eu aprendendo aqui. É que eu aprendo muito com o Osvaldo também, Não, gente. Então a é uma gente troca troca. aqui que a gente faz. O Rafael falou uma coisa que eu achei importante, que é descrever sentimentos tem também uma outra função, né, Rafael? Sim. Que é, isso altera o comportamento das pessoas que estão à minha volta. Isso. E para um homem que foi socializado numa cultura onde ele acha que pedir ajuda é ser fraco, isso pode ser uma questão também, né? Então, pedir ajuda faz com que, para alguns homens, pedir ajuda seja uma situação de muita vulnerabilidade. Então, às vezes, até buscar ajuda de um profissional, né? Quando chega, já está ou deprimido ou está com alguma questão um pouco mais grave. Então, a importância também de descrever os estados afetivos é esse impacto que vai ter sobre o outro, de deixar o outro mais sensível ao que eu sinto, às minhas necessidades, ao que eu quero, ao que eu preciso. Ele começou falando de vulnerabilidade e terminou falando de vulnerabilidade. Nós homens temos que aprender a ser vulneráveis no bom sentido. Exato. Abaixar a guarda para poder estabelecer um relacionamento. Nós já estamos praticamente no final. Que tal nós dois pedimos para os nossos dois colegas fazerem um fechamento do que aconteceu? Olha, eu acho que eu fecharia da seguinte forma. Conforme vocês foram falando, eu acho que eu me lembrei de uma proposta de estudos que diz que a vulnerabilidade é um caminho para a coragem. E o quanto talvez trazer essa discussão de ser vulnerável, aprender a nomear sentimentos, é você muitas vezes ensinar um homem a ter essa suposta coragem que ele diz que tem, mas ser ajudado, receber auxílio, cuidado e uma série de retornos sociais que são necessários, né, para a convivência. Eu gostaria de encerrar falando sobre outro ponto importante, que é quando os homens acreditam que precisam resolver tudo. E o quanto isso interfere no diálogo com eles, né? Porque às vezes a gente só quer desabafar e ser ouvida. E aí quando a gente desabafa, se vulnerabiliza e a pessoa chega com uma solução pronta, é muito frustrante, né? É então, muito complicado. escutem mais e às vezes a pessoa não quer uma solução. Às vezes um sinto muito é suficiente. Às vezes o sinto muito é suficiente. Uma perfeito. escuta com afeto. Né? Gente, vocês notaram que hoje tivemos uma conversa extremamente importante nas relações de casais. De verdade, eu tenho que pensar que, além das relações de casais, o que nós tivemos aqui é a demonstração de que cada indivíduo tem que arranjar uma forma que seja humana. Humana significa mostrando as emoções para poder estabelecer um relacionamento, um contato. Nem sempre aprendemos isso. E vocês já devem ter visto por aí, nós às vezes temos amigos que na verdade parece que ao longo do tempo vão aprendendo a não mostrar nada das emoções, nunca se mostrarem vulneráveis. Olha, sentiu, vá contar, diga, tente buscar, mostre. É para isso que nós estamos aqui também, porque nós estamos aqui para conversar sobre assuntos importantes da vida sexual das pessoas, dos relacionamentos de casais, de saúde mental. Então, estejam com a gente aqui, todo domingo, 8h30 da noite. Vocês notaram que nós temos vários colegas que vão estar vindo aqui para auxiliar essa conversa e trazer perspectivas diferentes ou variações para conversarmos sobre assuntos importantes. Vamos de novo? Domingo, 8h30 da noite? Todos os domingos, 8h30 da noite, aqui na Vibe Mundial. Assistam no YouTube. Não viram ao vivo? Procurem lá. Nós estamos lá. Nós estamos ao vivo também no Instagram do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, e no meu, o Osvi Rod, lá no Instagram.
conversa com a gente. Pode deixar perguntas, deixem ideias aí, perguntem coisas. Volte e meia aparecem ideias e a gente vai trazendo os temas aqui para conversar. Muito obrigado por assistirem e vamos viver melhor. Até mais, gente. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Café com Sexologia. Apresentação do psicólogo e sexólogo